nas terças-feiras, porque Deus tem me levado a ministrar sobre essas coisas. Por quê? Porque esse é um tempo em que Deus está abrindo os olhos espirituais da sua igreja para começar a ver coisas concernentes ao futuro. Deus não guarda e não esconde o futuro de ninguém. Até a Bíblia diz: demandai-me acerca das coisas futuras sobre os meus filhos. Ele diz: me perguntem sobre o futuro dos meus filhos. Então é necessário que nós venhamos a ter os dons em funcionamento na igreja. Porém, o que o inimigo fez? Lançou um sofisma, uma fortaleza de que só pessoas especiais, iluminadas, consagradas, muito ungidas, podem operar nos dons. Então eu pergunto: se uma pessoa toca pelo dom na igreja, se ela vai tocar no mundo, ela não consegue mais operar no dom dela? Pessoas que tocam aí fora são todas pessoas que não têm o dom. Pelo contrário, você vê um monte de gente que desviou da igreja, cantava no coral da igreja, que tem o dom de Deus e hoje ministra e músicas mundanas e satânicas também. Você entende? Então o dom, ele é derramado por Deus para todos nós. Você é um ser tridimensional, espírito, alma e corpo, diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. Então, se você tem a tua parte espiritual, por isso quando pessoas começam a ter visões, começam a ver vultos, começam a ter sensações da dimensão espiritual, se elas encontram alguém místico pelo caminho, essa pessoa diz: você tem que desenvolver, você precisa desenvolver, vai no lugar tal lá que desenvolve. Mas quando chega na igreja, muitas vezes a gente parece que isso não precisa desenvolver. Também precisamos desenvolver. Então, quando a gente faz o treinamento na escola profética, e eu já fiz duas escolas na Argentina, uma em Honduras, e fizemos uma aqui no Brasil, já uma escola de treinamento profético. A gente faz o treinamento para a parte de visões. Como? Você põe as pessoas em dupla, e você diz: agora você vai fechar os olhos, e você vai, então, escrever, desenhar o que Deus te mostrar sobre essa pessoa que está do teu lado. E aí a pessoa escreve, desenha ali, então, aquilo que Deus mostrou. Claro que tem que romper o que? O limite do... eu estou com medo agora, isso não é para mim, eu não estou vendo nada. Então bota lá: estou vendo uma escuridão, trevas na vida dessa pessoa. Mas não é o que acontece, a gente vê. O problema é que a gente não discerne, você está entendendo? É que nem ter um sonho. Todos sonham. Mas eu não sonho. Sonha. A ciência já comprovou, o sono chama-se sono REM, que é um período do sono profundo onde todos sonham. Então nos vídeos, nas meditações, eu explico por que alguns não conseguem se lembrar desses sonhos. Então você vai assistir lá depois, entra lá no meu canal, bota lá Leandro Monks e me acompanha lá, me acompanha no Instagram. Ontem à noite também postei um vídeo sobre medo e mudança de estação. Então me acompanha nas redes sociais lá que você vai estar recebendo essa porção. Às vezes a gente vai acompanhando aqui tantas vozes e não está ouvindo aquilo que Deus está falando para esta casa. Então nesta manhã eu quero ativar vocês em visões e também quero curar alguns corações nessa manhã, para mostrar para você que visões e revelações têm a ver com poder, sim, mas também tem a ver com as minhas fraquezas. Eu vou pegar um único texto essa manhã, que é o texto de Paulo, por causa do nosso tempo, para a gente não se estender, e depois eu continuo esses estudos aqui com vocês. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, onde Paulo fala sobre uma revelação que ele teve. Eu já andei ministrando sobre esse texto aqui, mas hoje o Senhor me falou de forma diferente. 2 Coríntios 12, 1 diz assim: considerando, pois, ser necessário que vos exponha as minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei às visões e revelações do Senhor. Já destaco aqui o primeiro ponto. Ele falou: vamos passar, ao invés de me orgulhar, de falar da minha vida, das minhas coisas, vamos passar para o tema das visões e revelações. E eu quero declarar nessa manhã que a tua vida vai passar de histórias contadas, ou de dores, ou de tristezas, para as visões e revelações do Senhor. Amém, igreja? Então, a partir dessa manhã, em nome de Jesus, eu posso falar aqui tantas coisas, posso te dar o melhor estudo bíblico de todos os tempos,
Mas se nós não formos praticantes da palavra, isso tudo se perde. E a gente fica então se enchendo de letras. Mas vamos passar. Eu declaro que esse é um tempo de passagem para visões e revelações. Feche teus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Vamos gerar atmosfera nessa manhã de visões e revelações do Senhor. Pai, eu declaro nessa manhã, conforme Paulo disse, vamos passar para a dimensão das visões e revelações nesta manhã. Cada um que está aqui, cada um que está me assistindo em casa, em nome de Jesus, eu viro o botão, eu viro a chave nessa manhã daquilo que se está gastando tempo demasiado, Senhor, daquilo que está sendo dúvida, questionamentos, perguntas sem respostas. Pai Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que aos teus profetas tu falas através de sonhos e através de visões, Pai amado. Mas nesses tempos tua palavra diz que tu falaria através do Filho, Senhor. E todos nós, Pai amado, sendo profetas ou não, Senhor, sendo sacerdotes, de que nível e dimensão operamos, mas através do Filho, as visões e revelações se manifestarão poderosas nesse tempo, para que o milagre de Deus possa operar na nossa vida, para que as coisas espirituais possam se mover na nossa vida conforme a identidade de filhos. Começa já a soltar, Senhor, olhos espirituais começam a se abrir aqui nesta manhã, em nome de Jesus. E o fundo preto dos teus olhos fechados vai começar a passar como cenas especiais, em nome de Jesus, na tua vida, onde você vai poder glorificar a Deus, não pelas tuas vantagens, nem pelas tuas habilidades, mas pelas tuas fraquezas, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã eu solto e desato, Senhor, visões e sonhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu falo de visões e sonhos porque os sonhos são visões noturnas. Então você que sonha, você pode dizer que tem visão. A pessoa diz assim: eu não tenho visão, nunca tive uma visão. Você tem que dizer: eu tenho visões noturnas. Quer ter visão diurna? Dorme de dia, né? Você vai ter visão para tudo quanto é momento da tua vida. Então você precisa aprender, porque a Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Então às vezes o dom está em mim, mas eu fico olhando para o lado dizendo: ai, que lindo que o outro opera, mas tem coisas que já estão em mim. Então, continuando aqui no versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que este homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis. Estou lendo aqui uma tradução um pouco diferente, as quais não é concedido ao homem comentar. Neste homem mergulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim poder ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Entretanto, Ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto estou enfraquecido, é que sou forte. E as credenciais de apóstolo, ele fala aqui, uma linguagem um pouco mais contemporânea. Estou lendo aqui. Olha que interessante. Eu vou resumir aqui essa manhã, porque esse tema é maravilhoso. Podia falar dessa subida até o terceiro céu. Se existe terceiro, é porque existe o segundo e o primeiro. Eu já preguei sobre isso aqui de manhã, sobre esses 3 céus, sobre cada dimensão que você tem que romper, e que tem a ver com corpo, alma e espírito, porque somos feitos em 3 dimensões também. Mas essa manhã eu quero falar de um tripé muito importante nesse texto, para que você entenda algo, que é visões e revelações, fraquezas e poder. Esse tripé, ele anda junto. E por que eu quero falar nisso essa manhã contigo, nesse dia de hoje?
Porque talvez você diga: eu estou cheio de fraquezas. Então eu quero dizer que você tem que estar cheio de visões também, e também cheio de poder de Deus. Eu quero que você se sinta essa manhã capaz de romper a dimensão que você está, o que você opera, e começar a entrar na dimensão em que Deus nos fez para operar como filhos de Deus, imagem e semelhança daquele que nos criou, que opera tudo em todas as coisas, e todas as coisas passam a ser possíveis para aquele que opera na dimensão em que Deus nos criou para operar. Não se esqueça que nós tivemos uma queda em Adão. Essa queda nos tirou da posição na qual Deus nos criou. Você não foi criado na posição que você nasceu aqui nessa terra. Você nasceu na posição que Adão nos colocou como homem. Então Adão reproduz a própria imagem dele e semelhança dele. Deus deu a tarefa de Adão reproduzir a imagem e semelhança do próprio Deus que estava nele. Mas ele cai e reproduz uma imagem torcida. E quando nós nascemos com essa imagem torcida. E Jesus nos reposiciona na imagem certa. E essa imagem, ela é operadora de milagres, de cura de pessoas, de restauração de famílias, de cura de alma, de tratamento de mente e coração de pessoas, de dons espirituais. Essa é a dimensão dos filhos, porque senão em nada seremos diferentes daqueles que são filhos de Satanás. Se você entende, nada nos difere se nós pensarmos e nos conformarmos e aceitarmos a posição de homens caídos e não nos deixarmos restaurar para a posição de filhos de Deus. Então nada nos difere. E Paulo nos coloca então numa normalidade, que é o fato de Deus estar na terra, ter no meu corpo físico, ter doenças, enfermidades, ter perseguições, ter tristezas, nada tem a ver com eu poder ou não operar nos dons e ter as revelações de Deus. Então o que nós fazemos? Elegemos pessoas consagradas para que elas sejam uma fonte de revelação para nossas vidas. Porém eu quero que você tome cuidado com isso, porque nós não podemos levantar gurus para a nossa vida, porque nem sempre essas pessoas vão estar conosco. E isso vai criar uma dependência, e isso não é o que Deus quer. Mas antigamente havia os profetas, chegavam na casa da viúva e multiplicavam. Sim, quantas vezes o profeta chegava na casa de uma viúva e multiplicava? 1, 2, 3 vezes. E depois, todos os anos daquela viúva, ela ficava na ausência da revelação. E a revelação é o teu alimento espiritual. A revelação, ela é a palavra logos, que salta aos teus olhos e vira uma palavra revelada. Você necessita da revelação. É como se todo dia você tivesse que comer o pão, o mesmo pão, mas aí um dia você diz: não, eu quero um pão diferente, eu quero um pão com torresmo, eu quero um pão com linguiça, eu quero um pão integral. Pois bem, então produz o teu pão, tenha a tua revelação. Mas aquele pãozinho gostoso só na casa do fulano, então uma vez por ano eu vou visitar o fulano para receber algo dele, então eu venho no culto para receber uma revelação. A tua revelação, ela pode vir à noite enquanto você está dormindo. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dormem. Você está ansioso, está cansado, está estressado, está precisando de uma resposta, você vai dormir, crendo que Deus vai falar contigo até nos teus sonhos. Mas só Daniel que tinha esse dom. Não entenda assim. Vamos romper essa mentalidade. Então eu quero falar sobre visões e revelações. Eu quero dar uma direção nessa manhã para você, porque realmente o estudo é mais longo. Visão no grego aqui, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, ele é optasia, não é apostasia, nada a ver com essa palavra, né? Optasia, que significa olhos abertos. Então o apóstolo Paulo começa o texto dizendo: conheço um homem que, se está no corpo, não sei, se fala do corpo, não sei, ele teve visões e revelações. A palavra visão ele viu algo de olhos abertos nesse texto. Tem 3 tipos de visões, eu vou estar falando depois nos estudos sobre visões e sonhos.
para ser mais específicos. Mas essa visão aqui foi de olhos abertos. Então por isso que ele fala, eu não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo. Ele fala de um homem, mas depois ele coloca ali ele como se fosse esse homem. Mas para não se gloriar, para sair do centro do entendimento, que não importa quem foi, ele quis dizer, importa que esse homem viu. A gente entende que esse homem foi Paulo, foi o próprio Paulo, mas ele não quer se orgulhar disso. Então ele não quer atrair atenção para ele. Aqui você vai entender por que das fraquezas que você tem passado, que a igreja tem passado, que a gente acaba sofrendo. E revelação, a palavra no grego é apocalipsis no grego, que significa trazer à luz. É como se tivesse um tecido preto aqui em cima dessa mesa, e eu então tiro esse tecido preto, eu trago isso à luz. O preto, ele absorve todas as cores. Na física, o preto é aquele que absorve todas as cores e não emite nenhuma. É isso, Daniel? Hein? Daniel é doutor em física. E eu, quando entrar na área dele, eu tenho que me cuidar, né? Para não dar a bola fora aqui. Então, o branco é aquela que absorve todas as cores e emite todas. Mas o preto, ele retém todas as cores. Então, se há um tecido preto aqui, a luz, quando incide nele, não revela, não brilha, não reflete, para que eu possa então codificar o que eu estou enxergando, para que eu possa traduzir. E quando eu tiro esse tecido preto, as trevas, aquilo que encobre, então isso é chamado de revelação. Então revelação é qualquer ato de retirar aquilo que encobre. Por isso que o livro de Apocalipse está revelando, está abrindo, está falando sobre o futuro, o que vai acontecer nos últimos tempos. Então quando eu chego na tua vida e eu te solto uma palavra profética e sobre algo que Deus vai fazer, eu estou descortinando aquilo que estava escondido. Mas quem tem o interesse de esconder? É Deus? Não. A Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem aos homens, as coisas encobertas pertencem a Deus. Então aquilo que Deus não revelou, essa não vai vir à luz. Mas aquilo que Deus já abriu e tirou o véu, eu preciso olhar e enxergar na luz de Deus. Então Paulo fala, eu vou passar para esse nível, no versículo 1, de visões e revelações, daquilo que está descoberto. Então não é o profeta, vê se você entende, que solta uma palavra, que tem uma visão a respeito da tua vida, das coisas que acontecem, que está descortinando algo. Não. Quem tirou já e descortinou, quem abriu o portal celestial para que o profeta buscasse a informação, foi o próprio Deus. Então a revelação foi de Deus. Paulo coloca isso aqui muito claro, as coisas no lugar. Ele fala, eu não vou me gloriar de mim mesmo, porque as visões e as revelações que eu tive, foi ver o que estava em aberto. Então quando ele vai arrebatado ao terceiro céu, o portal do céu está aberto para ele. Então se eu não fui ao terceiro céu, os portais do terceiro céu não estão abertos para mim, ou é porque eu não sei como chegar lá, ou é porque Deus não abriu esse portal para a minha vida. Para Jacó, quando ele deitou numa pedra, a abertura dessa porta do céu e essa visão das coisas celestiais veio no sono, numa visão noturna. Para Paulo veio num arrebatamento, num êxtase, porque não sabia se estava no corpo ou fora do corpo. Então para você, Deus vai usar a forma com que você vai reconhecer que Ele pode falar contigo. Então eu não sei se vai ser em arrebatamento, se vai ser em sonho, visão noturna, mas eu sei que vai ser em nome de Jesus, porque Deus não vai colocar você dependente de nada nem ninguém, porque Ele colocou em você o Espírito Santo. O que nós temos na igreja são mestres, são pessoas que nos conduzem ao lugar do portal. Agora você vê ou não vê, você entra ou não entra. Por isso eu quero gerar nessa manhã fé no teu coração. Eu quero tirar o jugo da religiosidade que elegeu pessoas para que viesse. Satanás tem tanto ódio das visões e revelações, que no tempo negro da igreja, eles queimavam as pessoas que tinham visões, eram bruxos, né? Hoje o pessoal celebra o dia dos bruxos, mas quantas pessoas foram queimadas vivas, né? Porque foram identificadas como bruxos, videntes, e porque tinham uma visão, porque enxergavam coisas, né?
tanto da parte de Deus quanto da parte das trevas, porque se o canal está aberto, Deus abriu esse canal, porque nós temos essas 3 dimensões, então qualquer pessoa pode operar. Precisa apenas que seja conduzido ou pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito de trevas. Ele precisa de um guia, de um mentor espiritual. E o Espírito Santo é esse guia, ele é o nosso consolador, ele é o nosso guia em todas estas coisas, vê se você entende. Então nessa manhã eu quero que você compreenda isso, que esse tecido foi tirado, o véu foi rasgado, as dimensões se abriram, e então as visões, elas estão acontecendo. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 fala: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. O que ele está fazendo nesse texto? Ele está dizendo que o véu vai se rasgar. Filhos, filhas, servos, servas, jovens, velhos, não vai importar. Nenhuma barreira vai impedir as pessoas de operarem na dimensão em que Deus vai revelando todas as coisas. Quando Pedro, lá no livro de Atos, recebe o Espírito Santo, ele e os 120, ele fala: hoje se cumpre a palavra de Joel, e cita o mesmo texto, dizendo: a palavra se cumpre hoje. Deus rasgou o véu, Jesus é a porta, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele abriu as portas até o santo lugar. Então agora você entra na presença de Deus e opera em sonhos, visões e revelações. Mas eu sonho e não sei discernir o sonho. Bom, a Bíblia diz que aquele que ora em línguas estranhas, aquele que fala em línguas estranhas, ore para que interprete. Ele não diz ore para que Deus levante alguém para interpretar para você. Ele falou: se você ora em línguas, fala em línguas estranhas, ore a Deus e peça interpretação daquilo que você está vendo. Eu não me importo que as pessoas me mandam sonhos para discernir, né? Porém, muito melhor é quando todos discernirem sonhos, todos tiverem coragem de discernir os seus sonhos, porque Deus manda o sonho e manda também o discernimento. Tanto que os sonhos são carregados de sentimentos. Eu me acordo angustiado, eu me acordo feliz, eu me acordo triste. Dependendo do sonho que eu tive, o sentimento vem junto. Quer dizer que Deus já imprime em mim o que aquele sonho significa em termos de alma, que são sentimentos. O que está me faltando é a revelação física daquele sonho, o que ele significa para a minha vida. Então o sonho é algo espiritual que imprime um sentimento na minha alma e que me traz a revelação de algo físico. Olha Deus operando em 3 dimensões aí. Que interessante isso. Por quê? Porque nós somos assim, seres de 3 dimensões. E Deus quer falar conosco nas 3 formas. Sabe, às vezes as pessoas não discernem. Estão em vitória no espírito, mas estão em derrota na carne. Estão em vitória na carne, mas estão em derrota na alma. E nunca conseguem alcançar o nível que tem que alcançar. Então eu vou lá, oro, jejuo, mas a minha alma está ferida. E eu então estou derrotado. Eu estou bem financeiramente, meu corpo está saudável, mas o meu espírito está enfraquecido. Você entende? Eu tenho uma alma forte, minhas emoções, eu estou curado, porém o meu corpo está doente. Então nunca eu consigo uma vida completa se eu não cuidar das 3 partes de quem eu sou. Se eu focalizar num só, não identificar onde eu estou tropeçando para tratar aquilo. Então o mundo tem tratado, o físico trata no hospital, a alma trata no psicólogo, e o espírito eles vão te mandar para um centro, para algum lugar. Mas a gente trata tudo aqui na presença de Deus. Tudo aqui na presença de Deus pode ser tratado. Não que eu não tenha que ir ao hospital, não que eu não possa ir num psicólogo, mas a plenitude vai estar sempre em Deus. E aqui eu quero que você reconheça nessa manhã. E nós vamos chegar no final, num ponto muito importante. Paulo diz: eu estou feliz nas minhas fraquezas. E isso eu não tenho visto. Eu tenho visto as pessoas tristes nas suas fraquezas, decaídas, deprimidas, ansiosas nas suas fraquezas. Por isso essa manhã eu quero que você vire chaves na tua vida e se prepare para renovar a tua aliança com Deus através do cálice e do pão. Segundo ponto, então o primeiro ponto que eu toquei contigo aqui foi visões e revelações. E esse é um estudo que a gente vai continuar fazendo.
né? Mas visões de olhos abertos, revelações é tirar, trazer à luz. Então Deus liberou para todos nós. Você está apto para ver na dimensão do Espírito. Por muitos anos eu briguei com isso, com Deus. Eu falei, mas eu não enxergo nada, Senhor. Eu não consigo ver. As pessoas dizem, até de olho aberto. Viu um negócio. Viu aonde? Por que eu não vejo? Tanto tempo, tanta consagração. Tem um texto que fala lá no Sermão do Monte: os puros de coração verão a Deus. Deus falou, purifica o teu coração. E é isso que você precisa entender. Muitas vezes eu estou com o meu coração tão carregado de coisas, falta de perdão, mágoas, ofensas, feridas, preocupação com a vida do outro, preocupação com a minha própria vida, o que vai ser, com ansiedade com a minha vida. Você não está puro de coração. Vai acontecer que a dimensão da visão e da revelação vai acabar tornando você orgulhoso, porque isso vai ser um ponto de fortaleza. Com toda uma derrota que eu sinto na minha vida, eu tenho dons espirituais. Tem pessoas que não vêm na igreja, não participam, não se quebrantam, não ajudam o próximo. Sabe por quê? Porque elas estão bem de vida. Elas não precisam quebrantar o seu coração de nenhuma forma. Elas estão bem. Elas alcançaram um padrão financeiro, um padrão relacional. Então ela fala, não, Deus é comigo. Você entende por quê? Porque elas olham para uma situação na vida delas, mas basta Deus tocar por um segundo e tudo vem abaixo. Essas pessoas correm para Cristo. Então Paulo já está aqui ensinando como ele faz para manter o nível da dimensão do terceiro céu na vida dele, e não se gloriar disso, e não deixar o coração ficar arrogante. Porque não esqueça que foi isso que derrubou Satanás. Foi ele ser a criatura mais linda. A Bíblia diz, o selo da perfeição, o que havia de mais lindo no céu foi a criação, foi Lúcifer. E ele se orgulhou disso e disse, não, eu sou tanto quanto qualquer um aqui. Eu sou tanto quanto o próprio Deus. E então eu mereço ter um trono aqui nesse lugar. Você entende? Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu quero falar nessa manhã sobre as fraquezas. E aí você entra agora com tudo, porque aí a nossa humildade já vai fazer a gente se sentir, não, fraqueza, visão eu não alcanço, mas fraqueza eu estou dentro dela, porque é um tempo que Deus tem quebrantado os corações. É que eu quero te mostrar a diferença entre fraqueza de falta de poder, falta de atitude, e fraqueza de quebrantamento de espírito. O Senhor estava me falando algo interessante quando eu vinha hoje para a igreja, né? Ele falou assim, meu filho, cavalo selvagem, ele é muito bonito de você ver no campo. Ele é uma criação perfeita de Deus. Quem não gosta de ver um cavalo selvagem, a postura dele, a liderança dele com o grupo, né? Ele é uma inspiração. Um leão selvagem despedaça a sua presa. E por muito tempo você opera na dimensão do selvagem. Quando você é jovem, quando você tem um ideal, uma motivação, quando você está conquistando coisas, e o selvagem vai despedaçando tudo pelo caminho, vai até ferindo pessoas, vai acotovelando, porque ele quer chegar primeiro. Deixa que eu faço, eu ajudo. Aí a pessoa diz, não, só um pouquinho, espera a tua vez na fila, né? E Deus falou para mim, mas quando você quer botar o cavalo para lida, o boi selvagem, você quer trazer ele para lida, você precisa domesticá-lo. Esse é um tempo que Deus está trazendo pessoas selvagens para domesticação, não para perder a força nem o poder, pelo contrário. Mas ele bota o jugo, ele bota a canga, ele quebra o queixo, né, do cavalo. Não é para o cavalo ficar improdutível, não ser um bom reprodutor, não, é para domesticá-lo, para poder usar na lida aquele cavalo. O Senhor estava me falando essa manhã, por muito tempo eu não pude te usar na tua juventude em certas áreas, porque você era selvagem. Construía, fazia, operava, curava enfermos, nada podia deter.
Porém, na lida do dia a dia, muitas pessoas saem feridas, pateadas, mordidas, que o cavalo morde, né? Quem é que já tomou uma mordida de cavalo aqui? Diz que dói a mordidinha dele, né? Tão mansinho, tu chega na cabeça, toca nele. O cavalo bem domado, você desce por trás dele. Você quer descer, desce por trás dele. Passa por baixo das pernas dele. Você anda por todo ele, ele não faz nada. Cavalo bonito, bem domado. Mas o cavalo que está cheio de balda, porque comeu no campo, você deixou ele livre e ele ficou comendo pasto à vontade, você botou uma ração forte para ele, ninguém pode segurar, porque ele é o animal dos mais fortes que existem. O cavalo na batalha nem lança para ele. Você já viu o cavalo com medo de entrar? Todo mundo aqui de lança, nas guerras antigas, né? Ficava todo mundo de lança e espada. Você já viu um cavalo travar porque tem uma lança contra ele? Não trava. O cavalo é um animal projetado para a batalha, para a guerra. Mas se eu não posso montar nele, de que vale esse cavalo? Se Deus não puder usar você, porque você é selvagem demais, de que vale toda a tua força? Então o Senhor tem quebrado os queixos da igreja. O Senhor tem quebrado os nossos queixos e tem nos domado. Só que tem alguns cavalos que estão achando que estão castrados, eu acho. Porque já... Não, eu passei por isso. Eu vou dormir no sol agora. Agora tem uma bactéria lá fora, um vírus lá fora, perdão. Eu já não posso fazer mais nada. Acabou. Acho que não só domesticar, mas castrar esse boi, esse touro aí. E aí ele perde a força dele mesmo. Então nessa manhã eu quero dizer para você que as fraquezas, elas estão domesticando você para a lida e não para a derrota. Elas estão fazendo você ser um portador do cavaleiro que vai montar. Mas a flecha e a batalha você não pode temer. Você vai ter que correr para ela de qualquer forma. Desculpa eu comparar assim com um cavalo, mas a gente compara com o lobo, com o leão, né? Algumas semanas atrás eu falei do leão. Eu falei da águia. Mas hoje eu vou falar aqui do cavalinho. Para que você compreenda como pode um cavalo domado estar pronto sempre para a guerra. Então a fraqueza no grego, a palavra é astênia. E ela significa espinho na carne. Então Paulo fala, para que eu não viesse me gloriar do nível das revelações e visões, o Senhor permitiu em mim um espinho na carne, uma fraqueza, um incômodo. E essa palavra espinho na carne, essa palavra astêmia, ela significa fraqueza por doença e por fragilidade moral. É isso que significa no grego. Ah, mas Deus vai botar doença em mim? Não, Deus vai tirar, porque a doença já deve estar aí. Porque nessa terra, meu Deus do céu, se não é uma rinite alérgica, é uma unha encravada, e aí vai. Então, a fraqueza de Paulo, ninguém conseguiu descobrir até hoje que fraqueza é essa. Mas eu posso pegar essa fraqueza, esse espinho na carne, e colocar num pacote, porque eu não acredito que seja uma coisa só. Porque Paulo mesmo vem completando o texto aqui. Eu quero que você se identifique com Paulo. Se o mesmo Paulo, cheio de fraquezas, vai ao terceiro céu e tem visões, nada pode impedir você de ter as tuas. E nada pode impedir você de ter a revelação do que significam essas visões. Entenda isso. Então esse espinho na carne, essa fragilidade por doença ou por fragilidade moral, alguns teólogos defendem pontos. Alguns dizem que Paulo tinha uma doença. E que doença era essa? Ele estava ficando cego. Porque quando ele escreve algumas cartas, ele fala no final, já as pequenas letras já não consigo escrever. Então alguns dizem que tinha que escrever para ele. Muitos, como Lucas, faziam anotações daquilo que Paulo dizia, escrevendo livros de evangelhos paulinos, que a gente chama, porque era um discípulo. Lucas não foi discípulo de Jesus.
Então é o evangelho paulino. Marcos não foi discípulo de Jesus. Isso é um evangelho petrino. Foi contado para eles a história. E esses eram bons escritores. Então, dizem que Paulo estava com os olhos enfraquecidos e orou: Deus, me tira meus óculos. Tem pedido para Deus: Senhor, tira os óculos. O grau está aumentando aqui cada ano. Aí eu faço o quê? Eu vou ficar feliz na minha fraqueza. Eu vou lá e mando fazer um óculos novo, bonito. Eu mandei fazer com uma lente azul, para não os raios do computador não afetar. Então eu falei: eu vou ser feliz na minha fraqueza. Às vezes tiro o óculos, vou tomar um banho de chuveiro ou de piscina. Eu falei: já não estou enxergando mais nada. Eu falei: glória a Deus, eu nem quero ver ninguém mesmo. Essa turma está toda sem roupa aí, eu nem quero ver. Eu começo a ficar feliz na minha fraqueza. Por quê? Porque isso vai me trazendo aperfeiçoamento. Meus olhos vão gastando da carne, mas os olhos do Espírito estão se abrindo cada vez mais. Amém? Então você que tem que compreender, mas ore por cura. Eu também oro: Senhor, cura os meus olhos. Amém? Glória a Deus. E a fragilidade moral. Alguns teólogos dizem que Paulo, pela perseguição que ele sofria, cada cidade que ele ia, ele era apedrejado. Tem uma dupla aqui que Paulo cita, Himeneu e Fileto. Eles muito me trouxeram problemas no meu ministério. Himeneu e Fileto: entrega o corpo deles a Satanás, para que o espírito seja salvo. Ele falou: essa duplinha, ela ia perseguindo. Paulo ia para uma cidade, essa dupla ia atrás e incendiava o coração dos judeus contra eles. Os judeus se lançavam contra o evangelho, ficava debilitado ali, porque ele não podia pregar mais tempo naquela cidade, tinha que fugir. Até que ele se indignou e falou: entrega essa turma para Satanás, o corpo deles para ser destruído por enfermidade, por doença, o que for, porque aí eles vão se arrepender na hora do leito de morte. Paulo era duro. Uma vez ele estava pregando o evangelho, tinha alguém resistindo, ele estava pregando para o rei Agripa, e o que estava resistindo, ele falou: que tu fique cego por 3 dias. E o cara caiu na cegueira na hora. Paulo era meio bruto. Paulo era um típico do selvagem. Ele é levado preso ao sacerdote. Ele fala: o que você está me falando, ô parede branqueada, ô branquelo? O cara devia ser branco lá, o albino. E ele afrontou o sacerdote. O soldado veio e deu um tapa na cara dele e falou: não fala assim do sacerdote. Ele falou: me perdoe, eu não sabia que era o sacerdote. E a palavra de Deus diz que eu não devo me levantar contra as autoridades, porque ele era um cavalo selvagem. Você que é meio bruto, está me assistindo hoje, porque está aqui na igreja, nós somos tudo mansinho, né? Aqui na igreja, que benção, pastor, meu marido foi embora, porque nós brigava muito. Você não brigava, né, irmã? Você, a tua boquinha fechadinha sempre, né? Não, eu não sou fácil, pastor. Só imagina, se tu admite já que não é fácil, eu imagino no dia a dia como é que não é. Deve ser difícil mesmo, né? Selvagem. Não estou condenando ninguém aqui, porque se estou falando, já começa por mim. A gente é selvagem, porque todo cavalo de raça, e quanto mais pura é a raça, e quanto maior é a força dele, mais selvagem ele é. E é assim que eu venho para Jesus, e é assim que eu conquisto coisas na minha vida. E o Senhor não me tira esse espírito selvagem até a hora certa, porque isso também é produtivo. Vê se você entende. Eu não posso pegar pessoas selvagens no meu lugar de trabalho e na igreja e querer arrancar a essência dela. Eu tenho que conduzi-la e ir domando com a palavra, porque aquilo é útil. Irmão, vai lá no sítio e deixa aquele sítio limpo para nós. Pode deixar, pastor, já eu vou arrancar na unha aquilo lá. Não, pode usar uma máquina se você quiser. Não, eu gosto de fazer assim. Aí chega lá e está o irmão todo quebrado. O que houve, irmão? Difícil aqui, né? Pensei que era só um terreninho, isso aqui é 9 hectares. Mas eu fiz. Tá bem. Com o tempo você vai aprender a fazer, para não se arrebentar todo. Não arrebentar a vida, não arrebentar filho, não arrebentar, né? Tudo que você tem, que Deus te deu, Deus vai quebrantar você. E esse é o tempo que você está vivendo. Então, esse espinho na carne já está aí na tua vida. Ele já está.
O que tem que acontecer é que você vai ter que aprender a ser feliz com Ele agora. Porque muitas pessoas estão deixando isso de lado em busca da sua felicidade. E eu estou vendo gente destruir lar, destruir negócios, destruir pessoas que cercam, destruir gerações. Por quê? Porque em busca de uma felicidade que nunca vai encontrar nesta terra. Porque essa terra, a fraqueza, é um tratamento de beleza de Deus para você. As pessoas não estão alcançando a vitória. Então Paulo, que estava preso nos últimos anos da sua vida, um homem velho, idoso, preso numa cadeia, fazendo as suas necessidades, não sei como, naquela época, né? Nos dias de hoje é difícil, e dormindo numa pedra, porque eu não sei o que tinha para eles dormir na cadeia naquela época. Eles não tratavam muito bem os presos, não tinha salário para os presos, não tinha suporte nenhum, comida boa. E o preso era porque só não deu para matar ele. A lei não permite matar, mas joga ele aí até ele ficar sofrendo, que morra de dores. Então Paulo, no final da vida dele, que recompensa teve do Evangelho, eu pergunto para você, nessa terra? E nós estamos sempre esperando uma recompensa de Deus. E Deus é tão bom que nos dá. Porque Cristo e esses discípulos amados foram completando os sacrifícios de Jesus, foram completando as dores para que eu seja curado. Mas alguns de nós ainda vão completar um pouco dessas dores. Diz na Bíblia que nós completamos o sacrifício de Jesus, porque nós somos o corpo dele, até que todos sejam glorificados. Então Paulo mesmo fala aqui no final desse texto quais foram as fraquezas dele. Ele diz assim, no versículo 10 do capítulo 12 de 2 Coríntios: por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas minhas fraquezas, ou gloriar-me nas minhas fraquezas, nas ofensas. Aí começa a colocar as categorias aqui, ofensas, necessidades, perseguições e angústias. Ele botou 4 tipos. Eu não vou pregar sobre isso hoje, porque quando estou enfraquecido, aí é que eu estou fortalecido. Então ele está falando que essas fraquezas, a enfermidade me faz buscar cura, a necessidade me faz buscar o pão do céu, as ofensas me fazem buscar o perdão e perdoar as pessoas, as minhas angústias me fazem orar nas madrugadas. Então a minha fraqueza me coloca para o quebrantamento e não para a dor e tristeza. Que eu quero que você vire essa chave na tua vida. O crente não está deprimido, não está triste. O crente, ele está quebrantado, contrito. Na prensa de Deus é para tirar o azeite mais puro. A azeitona, a oliva, é para tirar o óleo e o azeite mais puro. Então haviam 3 prensas. A peneira de Satanás é para deixar passar o que é bom, porque se a peneira é do diabo, o ruim fica dentro da peneira, que é o grosso, a partícula maior. Mas o fino, o refinado, o tratado, ele passa na peneira de Satanás. Por isso a gente fala dos remanescentes, os que passaram a peneira e conseguiram sobreviver. O que passou a fornalha e saiu dela, mas dentro da fornalha ficou o que é de ruim, mais um pouco de refino, mais um pouco de impureza. Deus vem tirando das nossas vidas para que eu tenha mais visões e mais revelações. Mas não é para ferir você. Hoje de manhã eu orava a Deus e dizia assim: tira esse Terá. Eu não quero ser um Terá. Terá foi o pai de Abraão, e o pai de Abraão, ele teve um filho que era irmão de Abraão, chamado Harã, e ele perdeu esse filho. E quando ele perdeu, ele ficou na cidade. Estava indo para a terra prometida, mas ali ele parou. Toda a vida dele parou ali. Na perda, ele fundou uma cidade com o nome do filho, e ali ele ficou. E Deus então tem que levantar a próxima geração e diz: agora tu segue, porque Terá ficou ali e morreu ali. E o nome Terá significa atraso. 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 Coisas que acontecem na nossa vida que nos fazem parar e atrasam o processo que Deus tem da posse da terra prometida. Eu digo: Deus, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero ser um atraso. Eu não quero ficar estancado num lugar, porque chorando, só chorando perdas, olhando para as fraquezas, lambendo feridas. Ainda que o lamber da ferida produz cura. Saliva do cachorro cura a ferida dele. Então, mas eu vou caminhando.
Eu quero que você compreenda isso nessa manhã, porque talvez pelo nível de revelação, pela intensidade do que Deus quer te mostrar, você hoje pode ser o mais quebrantado de todos nós aqui, o que está mais enfermo, o que está mais... Não estou falando, amados, que você tem que se conformar com isso, não me entenda mal, porque senão os pregadores aí da teologia do Superman, né, que nós somos feitos de aço, vão ficar bravos comigo, porque vão dizer, poxa, eu falo em cura e vem falar que eu tenho que me alegrar com a doença. Vai passar uma doença triste, para você ver se você não morre nela. Agora passe uma doença com fé em Deus, alegre, sabendo que Deus é contigo, que Ele vai te curar, que aquilo é um processo momentâneo, que aquilo pode ser momentâneo também, se for permanente, eu não sei, eu só sei que eu vou para o céu com Jesus. Mas eu vou enfrentar de acordo com a palavra, e a palavra diz, eu sou o Deus que te sara, então é aquilo que eu vou orar. Não é sinônimo de derrota, a menos que quem está fazendo tudo isso comigo é o diabo e eu estou aceitando. Então nessa manhã esse tripé, visões, fraquezas, e agora eu quero fechar com o poder. Quanto mais visões, revelações, mais fraquezas, e maior é o poder. Esse dia eu estava lendo sobre Isaías. E Isaías foi aquele homem que disse que ele teve visões do trono de Deus. E ele, quando chegou diante do trono de Deus, ele diz lá em Isaías 6, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de impuros lábios, mas meus olhos viram a Deus. Ele teve uma visão, ele foi como aqui Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu. E esse dia eu estava lendo como foi a morte de Isaías. Isaías morreu cerrado ao meio, vivo, de cabeça para baixo. Fiquei imaginando aquelas serras que eles usavam para árvore, sabe? Que agarravam um da ponta de cá, o outro da ponta de lá. Isaías pendurado no meio e começa a serrar. Jesus do céu, eu falei, Senhor, sabe de uma coisa? Eu não preciso ver tanta coisa. Não, a gente é muito metido. A gente fica invejando os outros. Mas também não quero te assustar nessa manhã, porque a partir de agora você está dizendo, já nem quero saber interpretação de sonho nenhum, deixa eu dormir. Mas eu estou mostrando para você até um outro tempo, que eu creio que vai voltar na grande tribulação. Por isso eu e você, temos que estar preocupados com a nossa ida embora daqui, sim, vigiando e orando para não ficar aqui, porque voltará o tempo da perseguição e da violência contra o corpo, porque é o juízo e a ira de Deus sobre as nações, e é o próprio Deus que vai permitir a tortura. Está lá em Apocalipse. Será um tempo de perseguição, de tortura, onde não haverá lei que vai te proteger. Será feito às escuras, na maldade de um domínio satânico. E aí isso me preocupa. Em vigiar e orar, para não ficar aqui nesse tempo, porque eu não mereço a ida de Deus. Jesus morreu por mim. Eu não tenho que passar por nada disso. Então Deus está permitindo uma leve, Paulo fala em outro texto, a leve tribulação do tempo presente, só me faz ter o eterno peso de glória. Ele está dizendo, quanto mais tribulação que é leve, são dores de parto, ele diz, mas quando a criança nascer, eu não vou nem lembrar do que eu passei aqui. As ofensas que eu sofri. Então tem gente que para a sua vida na ofensa, e ali ela para e deixa os seus ossos se envelhecer. Aí depois fica lá, né, distorcendo o que eu estou falando aqui. Meus ossos estão todos envelhecidos. Não, mas peraí, você está em ofensas que você não perdoou. Ei, libera, porque isso aí não tem nada a ver com quebrantamento de Deus. Isso aí está quebrantando, é para que você se converta, para que você se volte a Cristo. Não tem a ver com nível de visão nenhum, tem a ver com pecado na tua vida. O que eu estou falando aqui não era o pecado de Paulo. Ele rogou a Deus, Deus, tira isso de mim. E o Senhor falou para ele o quê? A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aqui eu queria colocar então o terceiro pé desse tripé, para você entrar na dimensão espiritual feliz da vida, e começar a Deus te usar em sonhos e visões, e falar contigo sobre você mesmo. Quem tem que cuidar da tua vida é tu, da tua casa, do que Deus te deu para liderar. O poder aqui no grego é dunamis.
Existe outro poder, que é o poder exousia no grego. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então recebereis poder, recebereis exousia, autoridade. Então é o poder na escala de autoridade. Vê se você entende. Quem tem a exousia nessa cidade é o prefeito. Mas quem tem o dunamis para curar enfermos, o dunamis para operar extraordinariamente, é a igreja. Então você tem que entender isso. Agora, quem tem a exousia, o poder de autoridade contra os demônios, não é o prefeito. Quem tem esse poder é a igreja, essa exousia. Então existem dois tipos de poder, a exousia e o dunamis. Aqui esse texto está falando do dunamis. Ele falou o poder que eu opero milagres, o poder da manifestação dos dons, do crescimento explosivo da igreja, do evangelismo, de toda obra concernente ao reino, eu tenho pelas minhas fraquezas. Por causa das minhas fraquezas, de um coração quebrantado e contrito, que Deus me dá no meu dia a dia, nas coisas que estão acontecendo comigo, para me domesticar, para lidar, tirando a selvageria de mim, que despedaça, que me fale alguma coisa, e que me diga algo, está me tornando forte isso, essa doma, esse cuidado, na verdade, porque toda doma é um cuidado, é um carinho especial com cada um. Você não doma um bando todo junto, não é impossível você domar um monte de cavalos, você tem que domar um de cada vez. Então você tem que fazer muito carinho nele, ele tem que conhecer você, ele tem que se conectar com você. O Espírito Santo não está batendo assim aleatoriamente. Se você está se sentindo assim, cuide, porque pode ser o pecado na tua vida, que o salário do pecado é a morte, coisas morrem pelo pecado. Mas o Espírito Santo de Deus não faz assim, ele tem tempo com você, ele cuida de você. Vê se você entende. Ele te ensina, ele não sai batendo sem explicar as coisas. Assim talvez foi como nos trataram a vida inteira. No olhar já dava medo. Não, ele não nos trata assim, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Então ele está dizendo que para lançar o medo fora é o amor de Deus. Então o poder, o dunamis, o poder explosivo, ele veio com as fraquezas que Paulo passou. E aí ele fala, então eu posso ser feliz nas fraquezas, porque as fraquezas que Deus permite na minha vida está me tirando de mim o melhor azeite de dons e de milagres e de poder, para que eu possa ver e não me gloriar no que eu estou vendo. Será que você pode ver? Será que você consegue enxergar os bastidores de uma igreja e você consegue ver e não sair falando mal? Será que você pode ver o pecado na vida de um pastor e você não ter a sua vida espiritual afetada por isso? Tem pessoas que não conseguem ver. E Paulo diz, é interessante isso que eu estou falando, porque ele fala aqui uma coisa muito interessante aqui. Ele está falando aqui, ó, por que ele decide não se gloriar nas suas fraquezas. Ele falou, mas se eu me gloriasse, no versículo 6, se eu decidisse me gloriar, ele fala, não seria insensato, seria uma verdade. Então ele diz assim, não é porque eu tenho visões, se eu contar para vocês as minhas visões, o que o anjo falou comigo, que Deus falou comigo, eu não vou estar mentindo. Ele falou, vou estar falando a verdade. Ele falou, mas eu não faço isso por quê? Aí ele coloca aqui, olha que interessante, contudo evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. Olha que interessante. E aqui está um ponto que talvez você não entenda isso, mas eu como pastor entendo. Dependendo do nível das revelações que nós soltamos, as pessoas começam a nos olhar diferente. Uau, como Deus usa, que pensa, que maravilha. Como fala, eu falo calminho porque eu estou de manhã, acordei,
Então eu estou mais lento. Na hora que eu começar a acelerar demais, eu tenho que fazer um jejum para ter uma dor no meu estômago para eu ficar quieto. Porque se meu dom é verbal, daqui sai mel e sai espada. Então é ruim quando começa a sair espada, que a coisa pega. Você entende? E não domesticado, então, você vê o cara pregar e dar um pataço lá fora, na mesma hora. Ou até durante a pregação. E aí, você está preparado para ver isso? Não. Então, como isso incomoda a mim particularmente? Essas coisas, como as pessoas veem. Porque elas veem Jesus em mim, aqui no altar. Mas quando eu saio do altar, ela quer que Jesus esteja vivendo lá fora. Só que quando eu tenho que ir no banheiro, tem Jesus nenhum, tem eu mesmo. Quando eu tenho que ir no médico, tomar uma injeção, Jesus não toma o meu lugar, eu tenho que sentir a dor da agulha. Quando alguém me ofende, bom, eu tenho que estar processado, eu tenho que deixar Jesus entrar, porque senão o Hulk vem, né? Quem entra é o Hulk aqui, né? Vão ser. E Paulo está nesse conflito aqui, está falando como é que é a vida dele. Ele falou, eu não vou contar para vocês mais, porque se eu começar a contar, vocês começam a me ver de uma forma. Ele falou que vocês têm que ver quem eu sou de verdade. O que vocês ouvem e veem de mim é o que eu sou. Agora, vocês querem me medir pelas revelações que eu tenho. Ah, pastor, mas não deveria um homem de Deus ser processado e ser manso e humilde? Deveria. Mas isso sabe quanto tempo demora? Uma vida inteira. Como na tua vida, na vida de qualquer um. É uma vida inteira, negando, tomando a sua cruz todos os dias. Então você vê pastor caindo para cá, pastor faz isso, pastor faz aquilo. Pois é, você está sem entender. Porque os bons estão sentados na sua casa, tomando o seu chimarrão agora de manhã e fazendo a sua vida, porque eles não têm pecado. Mas o miserável lá, que um dia se achou tão pecador, disse, Senhor, eu entrego tudo e vou te servir na tua casa. E virou pastor. Agora ele tem uns pode ter uns entraves na vida dele, que Deus vai ter que começar a tirar. E às vezes tão rápido que essa subida, e até a precipitação, muitas vezes no formar as pessoas, se você entende, o cara toca, sobe no altar. Às vezes a gente não tem o cuidado de limpar bem aquela vida, ver se você entende. Esses dias até ouvi a história, estavam me contando, né, de um pastor que tinha caído, e aí reuniu todos os pastores da cidade, caiu em adultério. Os pastores da cidade chamaram ele, a esposa, e disseram, vocês vão continuar juntos? Vocês vai perdoar? Vamos perdoar. Então, 7 anos de afastamento do ministério, para vocês serem cuidados e voltarem. Me contaram essa semana, diz que agora ele está voltando, o ministério já está bombando na igreja. Era uma grande igreja, mas adultério. Então ele foi recolhido para 7 anos. Você já pensou alguém? 7 anos você espera aí? Não, só um pouquinho, pastor. Eu vou para outra igreja. 7 anos. 7 anos nenhum, eu já quero trabalhar. Você está entendendo? Então essa falta de cuidado muitas vezes com as pessoas, para cuidar, não é para jogar num canto como muitos fazem. Atira aí e vamos botar o dedo na cara. Entendeu? Porque não podia ter feito isso. Então esse cuidado, que muitos não vão entender, porque vão querer vingança, né? É interessante. Eu achei interessante essa história porque eu não tinha ouvido falar ainda desse nível. Geralmente se afasta um ano, se afasta. Às vezes tem uma família que está se dissolvendo, dá 3 meses, todo mundo já estão com outra pessoa. Não afasta, não espera, não dá tempo para ser tratado, ser cuidado. E muitas vezes não há o cuidado mesmo. É lançado. Mas aí, eu quero ensinar algo para você. Eu prefiro ser cuidado pelo Espírito Santo do que ser cuidado por qualquer pessoa, mano. Ontem à noite eu estava lendo aqui o Salmo 142:4 aqui para a gente encerrando. Salmo 142:4, mas eu preciso compartilhar isso com você, porque a tua semana para mim é mais importante que essa 1 hora que a gente passa aqui. Porque a tua semana é a prática de tudo que a gente tem estudado aqui. Salmo 142:4, eu achei lindo esse texto. Já estava marcado na minha Bíblia, porque os momentos de maior tribulação na minha Bíblia foi o livro de Salmos que apacentou a minha alma, porque foi onde Davi passou todas as suas tribulações, seus adultérios, fugida do seu filho, perseguição de Saul. Então o livro de Salmos ele é rico para quem está sendo atribulado. E fala assim: olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo.
Perdido está para mim o refúgio. Não tenho onde me refugiar. Ninguém se preocupa com a minha alma. Olha o que ele diz assim. Ele está naquele momento em que talvez você já tenha chegado, você está, que ninguém mais conseguiu acompanhar você no teu tempo de deserto. Você vem a um aconselhamento, 2, 3, alguém te liga, mas daqui a pouco, em um ano, a pessoa já está vivendo a vida dela e você ainda está na mesma tribulação. Aí você começa a ficar brabo. Ninguém me dá bola. É assim, né? A gente é abandonado. Não é. É que esse é o momento do deserto em que Jesus levou, o Espírito Santo levou Jesus sozinho para o deserto. Lá não tinha João Batista para consolar ele. Tinha, sabe o que no deserto? As feras do deserto disso. Onça, leão, águia, urubu, tudo tinha lá naquele deserto. E Jesus tinha que se defender. Ele falou, pô, ninguém me cuida. Aí Satanás veio no último dia para cuidar dele. Come alguma coisa, você está tão magrinho. E aí, podia ter estado carente, né? Como Eva no paraíso, a serpente bate um papo com ela estava ali querendo conversar um pouco, né? Mas Jesus falou, não, nada disso, eu não vou fazer. E aí, os anjos vêm e o servem. Então quem serve Jesus? Os anjos. O discípulo não tinha. A mãe dele não estava. E o salmista coloca aqui, ninguém se preocupa comigo. Mas no versículo 5 ele fala, mas tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Atende aos meus apelos, porque estou muito exausto. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, do cativeiro, para que eu te dê graças ao teu nome. Então os justos me rodearão novamente, por causa da tua bondade para comigo. Está vendo? Quer atrair as pessoas para perto de ti? Ninguém está te dando bola? Vai para diante do Senhor, Ele vai te dar uma revelação, e você, portador de uma revelação, as pessoas, os justos vão começar a cercar você. Ah, mas eu não quero ninguém na minha volta assim, só na hora aqui. Não, é bíblico. E aí no Salmo 142:4, já que a gente já está aqui, 141, só vou página, ele fala, não deixes o meu coração inclinar-se para a maldade, para que a prática das ações iníquas na companhia de malfeitores, que eu jamais participe dos seus banquetes. Ele fala aqui. Quer dizer, ele se recolhe, mas ele não quer participar das coisas lá de fora. E depois no Salmo 144:5, tremendo que eu vou te dizer aqui, isso aqui vai ter que dar uma pregação. Salmo 144:5 diz, Senhor, inclina os céus e desce, toca os montes para que fumeguem. E fala agora, Senhor, que desça o céu sobre minha vida. Inclina os céus e desce. Desce, Senhor, desce daí e vem, porque tu está me chamando para uma intimidade contigo nas minhas fraquezas, para que eu opere em poder, para que eu tenha mais visões, para que eu veja dons, para que eu seja refinado pelo fogo. Desce então e opera através de mim, porque aqui no meu coração não vai ter glória nenhuma, porque eu bem sei o que eu passei, eu bem sei de onde eu saí, eu bem sei o que eu faço quando ninguém está vendo, para curar as minhas feridas, às vezes que eu estou na tua presença e que eu choro. Porque assim como Isaías, quando chega diante de Deus, ele não lembra de nada bom, ele lembra dos pecados dele. Assim, quando você vem para a presença de Deus, você começa a chorar e pedir perdão. Ele falou, Senhor, nem era para estar fazendo isso, porque eu era para estar aqui me alegrando em Ti, mas eu tenho, Senhor. Hoje eu estou me dando conta de quanto eu sou pecador, e eu não quero abrir mão disso. Você está entendendo? Essa madrugada, às 3 da manhã, eu tive um pesadelo. Quer dizer, eu tive um pesadelo, uma luta espiritual, mas eu já me levantei e já disse, aposto que deve ser 3 horas da manhã. E aí eu fui no relógio 13h15, até me levantar, fui, né? 13h15, eu falei, 3 horas da manhã, tem mistério nesse horário, densas trevas. Mas sabe o que aconteceu com aquela batalha na minha vida? Me fez eu dizer, Senhor, acho que eu estou sendo relapso nas madrugadas da minha oração. Eu falei, preciso orar mais.
E o poder de Deus se aperfeiçoa justo ali na minha fraqueza. Ali quando eu fui atacado pelo inimigo. Então ali eu digo não. Eu preciso mais de Deus. Mais, porque isso já é uma visão. Mas eu preciso mais de Deus. Eu falei, vou ter que... Aí eu começo a sondar a minha própria vida. Ver os meus horários de oração. Se eu estou lendo a Bíblia mesmo. Se eu não estou. Ali já é um momento do poder de Deus se aperfeiçoar em mim. E aí eu venho para cá de manhã pregar para você. Aí eu começo a operar então em poder. Não baseado numa noite, boa noite de sono e descanso. É uma noite de luta, muitas vezes. Você está entendendo? Então, eu estou te falando isso para que você venha saber que você é normal. Que você não é menos porque você está tendo pesadelos, ou porque você tem lutas e batalhas, ou porque você esquece de orar, porque você começa bem uma semana lendo a Bíblia e termina sem ler mais nada. É normal. O que não é normal, o que diferencia uma pessoa da outra, um Paulo de um pecador, o que diferencia não são as fraquezas. Não é a prosperidade, quanto dinheiro ele tem na conta, se ele está devendo alguma coisa para alguém. O que diferencia é que as fraquezas de Paulo são fraquezas de lutas e batalhas, de quem está na guerra. E as fraquezas de quem está perdendo tudo, porque está gastando em drogas, em uns vícios, na prostituição, quem não se consagra a Deus, quem murmura, é que ele está sofrendo porque ele está na mão do diabo. Mas então qual é a diferença da mão de Deus para a mão do diabo? É que na mão de Deus você cresce, ainda que você sofra tribulações e perseguições. Mas na mão do diabo vai matar e roubar e destruir tudo que você tem. Mas eu não perco nada nas mãos de Deus? Perco, mas só de tudo que eu perco, o Senhor me restitui 100 vezes mais. Você pode ter certeza disso. Ainda que pareça tardio a tua restituição, mas você vai receber 100 vezes mais. Então, saia do império das trevas e venha para o reino da luz. Nessa manhã, eu te convido a entrar nessa dimensão. Ah, pastor, mas eu vou ter mais fraqueza. Olha, talvez não. Talvez 90% das tuas fraquezas hoje são lutas espirituais, de transtorno, de pecado, de ser um boi selvagem, de também recalcitar contra os aguilhões. Quer dizer, você está acorrentado em Cristo, mas você fica se debatendo. Se renda. Se renda. E quando você passar uma tribulação que é de Deus, vai ter regozijo, vai dizer, uau, eu sei que isso aqui é duro, mas eu estou vendo a mão de Deus nisso tudo. Tem bênção no final disso. Tem gigante, mas tem terra prometida atrás dele. Tem promoção depois de matar os gigantes. Esse é o nível que Deus quer que você entre. Fique de pé nessa manhã em nome de Jesus. Nós vamos ceiar. Então, falar em visões. Talvez eu disse que eu ia falar em visões e alguns esperavam, uau, ele vai começar a revelar visões aqui. E eu estou falando do preparo para que você tenha as visões. Você não ter medo das tribulações. Você não ter medo das ofensas. As pessoas podem te ofender. Você que não pode ofender. Porque a ofensa delas te aperfeiçoa, mas a tua ofensa para com elas te reduz, te põe em deserto. As pessoas podem te perseguir, mas você não deve perseguir ninguém. Você deve caminhar mais uma milha, entregar. Você está entendendo? E aí você vai reduzindo o orgulho e aumentando as visões. Você vai purificando o teu coração e você verá Deus. Quer ter visão? Purifica teu coração. Escolhe o que você vai olhar. Selecione, isso aqui eu não vejo, isso aqui eu nem quero ver. Isso aqui vai me poluir a minha cabeça. Essa conversa vai estragar, vai azedar o meu espírito. Eu não quero falar sobre esse assunto. Deixa a vida do outro lá. Que Deus, vamos orar lá. E você vai começar então a ter frutos em Deus. Vamos orar nessa manhã em nome de Jesus. E a Bíblia diz que cada um sonde o seu coração para discernir o corpo e o sangue de Cristo. E discernir o que é? É ver com os olhos espirituais. Isso é dom de discernimento, onde eu vejo com os meus olhos espirituais e começo a compreender, sabendo que aquilo não é um mistério, aquilo já foi me revelado, porque a mim foi entregue. E nessa manhã, em nome de Jesus, que você já comece a ter visões.
quando você fecha os seus olhos. Eu fecho os meus olhos aqui, eu já começo a ter uma visão. E não é pensa que é uma visão clara, é uma visão de fé. É uma visão que está lá no fundo do meu espírito, ou no fundo da minha carne, mas no centro do meu espírito. E eu vejo como a Arca da Aliança. Eu vejo a Arca da Aliança toda banhada em ouro. É uma visão bem cheia de névoa, como se estivesse assim, sendo apagada quase. Mas eu sei que ela está lá, porque não fui eu que vi isso hoje, nenhuma hora do dia. É algo novo. E a Arca da Aliança, eu ouço a voz do Senhor dizer: foi-se o tempo em que o véu estava posto entre o santo e o santíssimo lugar, diz o Senhor. Se o véu foi rasgado, entra, diz o Senhor. Entra, diz o Senhor. Não está mais lá a minha presença, nem está mais do outro lado do mundo, nem em Jerusalém. Ela está aqui e agora, diz o Senhor. É aqui e agora. Eu ouço a voz do Espírito dizer: não está na mão dos profetas o que eu tenho para te falar nesses dias. Escuta, porque o que eu tenho para te falar nesses dias é fruto de uma intimidade, da tua intimidade comigo. E se você quer ouvir mais íntimo, você deve se tornar. Vem, pois, diz o Senhor. Vem, pois, porque a chave, a grande revelação não está na mão dos profetas. Porque senão eu, o Senhor, teria intermediários. Porque senão eu, o Senhor, teria quem falasse por mim no teu coração. E eu não tenho, diz o Senhor. Eu e você. Eu e você. Só eu e você. Eu e você nessa manhã. Eu e você durante a noite. Só eu e você. Eu e você. Quando eu acordo, Pai, é só eu e você. Eu olho para o lado, Senhor, e é só eu e você. E eu não me sinto só. Quando o Senhor, na madrugada, se eu tenho pesadelos, lutas, batalhas, quando eu perco o sono, quem está lá? Você. É eu e você. Ah, Pai, não há solidão quando você está junto. Ah, Senhor, Tu preenches tudo. Tu vem preenchendo os vazios da nossa vida, Senhor, e as bengalas vão caindo, Senhor, e a carência vai saindo, Senhor, para que eu não venha me gloriar, para que eu não venha me gloriar e dizer: viu como tem pessoas ao meu redor, como muitos me procuram e me buscam. Não, isso é na solitude que Tu te manifesta, Senhor, porque é só eu e você. Aleluia, Pai. Ah, vai desatando as visões, os olhos espirituais, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, e as fraquezas vão ser o motivo da minha alegria, Senhor. E eu não vou precisar esconder, eu vou poder, como Paulo, contar tribulações, naufrágios, açoites. E as pessoas vão dizer: uau, ele deve estar fazendo alguma coisa muito grave para Deus castigar ele dessa forma. E Deus vai dizer: não, ora pelos teus amigos, porque eles não me conhecem como você me conhece. Ora por eles, porque eles não entendem que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando tu és fraco, aí é que tu és forte. Aí é que o dunamis vai se manifestar poderosamente. Quando o boi selvagem, então ele começa a ser domesticado, porque ele tem que levar agora e arar a terra, porque ele tem que carregar a carroça, porque ele tem que carregar o peso da presença de Deus. Pai, santo é o Teu nome, Senhor. Tua palavra diz: porque eu recebi do Senhor que eu mesmo vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. De semelhante modo, Ele tomou o cálice da nova aliança no sangue e disse: bebei dele, porque ele é o sangue da nova aliança, e comei e bebei todas as vezes que vos reunides em meu nome. Pai, nessa manhã nós nos reunimos numa manhã de primícias, no primeiro domingo do mês, depois de 24 horas de adoração nessa casa,
Senhor, nós nos reunimos para celebrar a Santa Ceia, Deus, onde nós vamos renovar nossa aliança contigo, onde nós te pedimos perdão dos nossos pecados, Deus, e não vamos transferir culpa de pecado para ninguém mais. Senhor, vamos assumir a culpa e vamos nos arrepender. Senhor, se eu não tenho tido vitória, se eu tenho sido atribulado, Deus, por não me consagrar a Ti de todo o meu coração, Senhor, ainda que não seja perfeito, eu te peço perdão nessa manhã, Pai, perdoa-nos, nos arrependemos, queremos mudar nosso estilo de vida, Senhor, para um estilo de vida na Tua presença, mas eu quero carregar a minha cruz, como Teu discípulo, Senhor, carregar a cruz, aquilo que Tu colocou para me tentar, Senhor, Pai amado, enquanto eu estiver nessa terra, vai ser uma luta na minha vida, Senhor, mas eu vou orar, não deixei eu cair em tentação, e aquilo que é o mal do inimigo, eu vou dizer, livra-me do mal, Senhor. O mal eu não quero, mas a tentação, eu vou combater ela, Senhor, como um bom soldado de Cristo, em nome de Jesus, Pai. E que cada um, Senhor Deus, se enxergue os outros, não pelo dom que ele porta, mas pelo que realmente vê e ouve dele. Em nome de Jesus, nessa manhã eu consagro os elementos da Santa Ceia, consagro o cálice, consagro o pão, em nome de Jesus, Pai, para que nós venhamos a renovar a nossa aliança com Cristo. Receba nessa manhã do cálice e do pão, e vamos esperar para comer juntos, porque isso é uma renovação de aliança. Cada vez que eu como, é como um momento de intimidade entre o marido e a esposa, o momento mais íntimo, no secreto, eles renovam a sua aliança. Vê se você entende. Um casal que não consegue ter intimidade mais, o primeiro lugar que bloqueia é a aliança deles, a renovação da aliança. Então você tem a oportunidade dada por Deus, de a cada momento poder chegar diante do corpo e do sangue e renovar essa aliança, dizendo: Senhor, eu quebrei a intimidade contigo, eu me perdi, eu parei de orar, eu estou noutra vibe, eu desfoquei, mas hoje eu renovo minha aliança contigo, Senhor, me comprometo aí para mais essa caminhada, e no próximo domingo eu vou estar aqui de novo, renovando contigo, Senhor. Então quando eu achar que eu estou me perdendo, Senhor, Tu vens, Tu vens, Tu vens, Tu vens. E eu agradeço a Deus pelos pesadelos que me fazem ficar com medo e correr para os braços do Pai. Eu agradeço a Deus pelas ameaças que me fazem orar mais. Eu agradeço a Deus pelas perseguições que me fazem ver que eu não sou ninguém e que eu tenho que estar nos braços do Pai. Forte é o que Deus está fazendo nesses últimos dias, em nome de Jesus. Aleluia. Todos já receberam? Se não recebeu, levanta a tua mão aí. E esse é o momento de renovação. Você vai comer do pão, beber do cálice e falar no teu coração para Deus: Deus, declara nossa aliança renovada em nome de Jesus. Amém. Coma do pão e beba do cálice. Aleluia. Glória a Deus. Pode amassar o copinho. O boi selvagem amassa o copinho e ainda joga para cima. Já tira a cabeça do... Não. Que isso, não estou ensinando nada disso. Já cortou a filmagem aí, né? Posso falar? Não.